Pessoal, voltamos com o Café com Esporte. Mas antes, uma dica do Dr. Luiz Felipe. Olá, você começou a correr e está cheio de dor no corpo? Pois é, eu sou o fisioterapeuta esportivo Luiz Felipe Moraes e tenho uma dica preciosa para você viver livre das dores após a corrida. Com um rolo de liberação miofacial ou um simples cano de PVC revestido com EVA como esse, você vai fazer a sua liberação miofacial. E quem vai me ajudar a demonstrar esse exercício é o ultramaratonista José Celestriano. Repita cada um desses movimentos 10 vezes em cada segmento. E eu tenho certeza que você vai viver livre das dores musculares. Essas foram as dicas do Físio de hoje. Obrigado, Celestriano! E você, continue me seguindo aqui nas minhas redes sociais. Obrigado! Éder, voltando a falar da parte técnica, você além de atleta é técnico. Perfeito, né? perfeito. Então, aonde você fez essa capacitação e quem ministrou a mesma? Muito bom. Então, como eu falei no início aqui do programa, além do professor Cássio ser também do Jiu-Jitsu, eu era oriundo do Jiu-Jitsu, minha arte principal tinha sido o Jiu-Jitsu. E ali nos meados de 2018 eu tive a oportunidade do coordenador técnico da seleção brasileira, o Flávio Cabral, vir a Garanhuns, no interior do nosso Agreste, e ele ia ministrar um treinamento para um seminário, e a partir dali a gente ficamos lá 2 dias, inseridos de manhã e tarde com ele. Ele apresentou diversas técnicas, diversas metodologias que é utilizado lá no Comitê Olímpico e para a seleção brasileira. Então a gente fez essa primeira capacitação. Esse ano de 2019, como informei antes, que fomos como técnico da seleção júnior pernambucana, após a competição, nós ingressamos com a parceria da Confederação Brasileira com o Comitê Olímpico, visando justamente os novos talentos. Ficamos uma semana no Rio de Janeiro, lá no Parque Olímpico, fazendo um treinamento com um búlgaro, o George Kutiev. Nós passamos a semana de manhã e tarde, a nível de seleção brasileira mesmo, o tipo de treinamento, as modalidades. Ficamos lá essa semana inteira no Rio, junto com os atletas também, né? Não só os técnicos de todos os estados brasileiros receberam, mas os atletas também participaram. Os atletas muito mais fazendo as técnicas e os técnicos acompanhando a metodologia do professor, tanto quanto dos técnicos da seleção brasileira, e conhecendo toda a estrutura do Parque Olímpico, né, que é o legado olímpico que se deixou para o Brasil. Então a gente ficou essa semana inteira lá desenvolvendo esse trabalho com eles. Basicamente a gente fez. E com relação ao projeto social, sei que você comanda um projeto social. Ah, perfeito. Fala um pouquinho desse projeto aí, pessoal de casa. Então, vamos se a gente for falar minha paixão. Essa é a verdade. Eu tenho uma coisa realmente apaixonante por esse projeto, hoje denominado Instituto Guerreiros de Cristo. Lá em 2008, ainda no começo do Jiu-Jitsu, assim que eu fui graduado, eu sou de um bairro humilde de Camaragibe, e a gente acabou tentando oportunizar o Jiu-Jitsu para todo mundo, né? E percebemos que não dava para cobrar uma mensalidade lá naquela periferia lá de Camaragibe. Então a gente começou a fazer alguns trabalhos se a criança trouxesse garrafa PET, a gente deixava ela treinar, e aí essa garrafa PET ia para um outro ciclo de pessoas lá, e aí gerava uma renda para determinadas famílias. E começamos embrionário, com alguns amigos ali treinando, até que fomos fomentando, e hoje nós temos basicamente 130 crianças dentro do projeto com a parte de jiu-jitsu e mais ou menos 50 crianças com a parte de luta olímpica dentro do projeto. Então esse projeto vem de 2008 até hoje. Quando nós inserimos a luta olímpica, tivemos poucos adeptos do jiu-jitsu, o pessoal ainda estranhou. Existe uma coisa muito interessante que aprendemos nesses treinamentos, que é o que nós chamamos de cultura do movimento. Então, nossos atletas de jiu-jitsu tinham uma cultura do movimento diferente dos atletas de wrestling que têm a cultura do movimento. E isso prejudicava naturalmente a adaptação dele de um esporte para outro.
né? Mas aí, dentro desse projeto social, começamos a fomentar mais uma vez com as crianças, até que no meio desse ano, quando fizermos a viagem para o Rio de Janeiro e as crianças perceberam a oportunidade que é um esporte olímpico, de romper fronteiras do estado, de você representar o seu estado, é uma coisa muito interessante do wrestling. É que, aguçou, né? Exatamente. A diferença de quando você luta por uma equipe de jiu-jitsu, você luta por uma academia versus outra academia. E na luta olímpica você não luta contra a academia, você luta pelo seu estado, você carrega a bandeira do seu estado, você carrega o nome do hino do seu estado, você carrega o Leão do Norte com você. Então, quando as crianças perceberam que os atletas poderiam viajar para outros estados, representar o seu estado, começou a surgir o interesse. Até que a gente percebeu que, inclusive, Camaragibe, eu acredito que é a maior base de lutas olímpicas aqui no estado, porque a gente faz esse trabalho social com crianças lá. Então, a gente tentou pegar todas as crianças e adaptarem para a luta olímpica. Entendi. E eles a gente ficou fomentando, e aí nós estamos aí com a campeã brasileira infantil, estamos com o terceiro, segundo lugar infantil. Com esse público infantil, fomos segundo lugar no feminino geral do brasileiro infantil e terceiro lugar no masculino, justamente porque a base de Pernambuco está ficando muito forte. A ideia é que esses mesmos infantis comecem a ingressar, a subir, até que a gente consiga alcançar o ciclo olímpico 2024 com um atleta. Qual a idade mínima no teu projeto? No meu projeto lá, a partir de 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos de idade. Lá em Camaragibe a gente funciona com 3 horários distintos. De crianças de 6 a 11 anos de idade, com crianças de 12 anos até mais ou menos 16 anos, que é quando eles chegam na fase juvenil e já conseguem ter uma estrutura física um pouco melhor. E aí de 16 até o limite. Então, assim, qualquer pessoa depois disso pode treinar conosco, pode ingressar lá no espaço. O espaço é totalmente gratuito. Para a luta olímpica, o que nós pedimos é que os atletas sejam filiados à FPLA, que eles já tenham esse sentimento de ser federado, uma responsabilidade, porque ele vai lutar pelo estado de Pernambuco. Então, quando ele se filia, ele começa a entender como é que funciona esse ciclo de ser federado, de ser um atleta responsável, de ter uma postura. Esse é o grande trabalho social. Não é o atleta ser um atleta, é o atleta entender a responsabilidade que ele carrega como atleta. Sim. E aí, carregar o nome do estado de Pernambuco, ele precisa ter uma postura, ele precisa ter um comportamento. Então, fazemos um trabalho muito forte de acompanhamento com a escola local. Então, a escola estadual local, nós fazemos visitas com a diretoria para saber da frequência do aluno, para saber das notas desse aluno. E aí a gente tenta fazer com que esse exemplo arraste os demais da comunidade. Então, sabe-se que se aquele aluno ou atleta é do projeto social Instituto Guerreiros de Cristo, ele vai ter um comportamento diferenciado em relação ao outro. Com certeza. E aí a ideia é que a gente consiga fazer isso refletir no próximo e dizer, eu preciso entrar aqui para ser tão bom quanto ele. Então a gente não faz o projeto social para criar atletas, a gente faz o projeto social para criar pessoas, e aí vira uma família. Você começa, um tratamento muito interessante. Eles começam a te tratar como pai, e aí acho que às vezes até causa um ciúme dentro de casa, porque é pai para lá, pai para cá, e a gente também, através das tecnologias, fazemos grupos do WhatsApp com os pais, para que a gente acompanhe, pergunte como é que está o filho, se ele se lesionar em um determinado treino, acompanhar. Nós sempre fazemos acompanhamento até os hospitais principais. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, naturalmente queremos alavancar ele um pouco mais. Para manter isso tudo, tem um custo. Exatamente. Né? Nível de patrocinadores, como é que vocês fazem essa captação? Na verdade, a gente já vem lutando bastante tempo sobre a formalização desse projeto. Ele não é um projeto ainda formalizado, é um projeto que a gente está lutando para criar um CNPJ e aí, junto com a ajuda de amigos, tentar captar esses recursos, ou federais ou estaduais. A gente ainda está muito embrionário em relação a isso. Então, hoje, o projeto é custeado basicamente com a ajuda de amigos próximos. Nós não temos patrocinadores oficiais, nós não temos... Amigos, patrocínios... Né? Exatamente. E a gente, em determinados momentos da nossa convivência, está chegando uma competição importante de jiu-jitsu, está chegando uma competição de wrestling, a gente faz rifa, faz um bingo, junta com todo mundo lá. E você imagina, com 180 crianças tentando vender um bingo, a gente tem um volume de venda muito interessante e, naturalmente, esse dinheiro é todo revertido para o próprio projeto. Mas com esse potencial todo, e nenhuma empresa se habilitou para dar uma ajuda, colocar a marca? Até hoje nós temos essa dificuldade, porque, na verdade, eu acho que
não só o esporte de luta olímpica, não só o projeto social Guerreiro de Cristo que tem essa dificuldade, né? Depois da nossa crise no país, muita gente teve que segurar o fator investimento e aí a gente não tem tanta busca por isso. Mas tenho certeza que agora em 2020 a gente vai trabalhar muito forte com a criação de CNPJ, vamos visitar as principais empresas do estado para poder mostrar os resultados que já temos sem esses patrocínios e mostrar que a marca dele pode estar indo para todo o país, essa é a verdade, né? E nós, os atletas, e no exterior também. Exatamente. Né? É uma coisa muito interessante, que agora, recentemente, nós estamos com 2 alunos do projeto nos Jogos Escolares Nacionais, foram campeões estaduais, estão indo agora, do dia 15 ao dia 21, para os Jogos Nacionais. E se eles fizerem pódio nos Jogos Nacionais, o programa do governo do estado tem aquele programa Ganha o Mundo. Então, o aluno retorna com a capacidade de poder visitar outro país por 6 meses, treinar em outro país 6 meses. E aí, como você acabou de falar, a gente acaba internacionalizando o atleta em relação à marca, a imagem dele vinculada a um determinado modelo de negócio. Certo. Nesse projeto, meninos e meninas? Meninos e meninas. Uma coisa muito, eu vou até ser bem prático comigo. Uma coisa que eu acho muito interessante do esporte de lutas agarradas, qualquer tipo de luta, é que a gente acaba não tendo um disparate daquilo que mais acontece que hoje nas escolas, que é o bullying. Sim. Então, assim, o atleta de esporte de luta, ele nunca é gordinho, ele nunca é magrinho. Ele é de uma categoria específica. E isso faz ele se sentir bem em relação a isso. Então, tanto as meninas se sentem muito bem praticando a modalidade, inclusive, a gente no início tenta fazer meninas com meninas, mas depois a gente começa a fazer misto, porque começa a entrar a visão de atleta dentro deles e eles sabem que aquilo ali é um material humano de poder treinar. E aí, quando ele tem essa mentalidade, a gente consegue fazer um treino misto, mas basicamente as meninas ficam com as meninas, os meninos ficam com o menino no início da carreira de atleta. Mas depois a gente começa a mesclar para que a estrutura física dos meninos ajudem na composição física das meninas. Então, atualmente, qual clube que você defende? Perfeito. Não só a luta olímpica, mas todos os esportes aqui a nível nacional estão integrando com o clube. E hoje nós fazemos parte do Esporte Clube do Recife. Inclusive agora do dia 5 a 8 de dezembro nós iremos participar pelo esporte do Brasileiro Interclubes. Eu estarei lá na seleção pernambucana junto com o esporte, né, defendendo o esporte para poder lutar nessa categoria até 125 quilos. Nós temos o professor Cássio Jacaré, que é o atual campeão brasileiro, líder do ranking desde 2015 e também está participando aí pelo esporte. Então o esporte levará 20 atletas do estado de Pernambuco para até lá e vamos tentar, assim como no sênior desse ano, ficar ali no 4º lugar, tentar entrar nos 3 primeiros a nível do país, junto com a estrutura do clube. Certo. Então, vai ser em que local, você falou? Essa competição acontece em Natal. Em Natal, né? Natal. De 5 a 8 de dezembro estaremos lá em Natal, podendo competir lá pelo Esporte Clube do Recife. Okay. Pessoal, queremos agradecer a participação do atleta e técnico da Federação Pernambucana de Lutas Associadas, Éder Gondim. Obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Obrigado por poder difundir aí o esporte no estado de Pernambuco. Pode contar sempre com a gente. Perfeito. Voltaremos aqui com todos os títulos que nós ganhamos agora no próximo ano de 2020, se Deus quiser. Com certeza. Pessoal, até o próximo Café com Esportes.